Bom dia, irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus em Gênesis, capítulo 14. Faremos a leitura do verso 1 ao verso 24. Gênesis, capítulo 14, versos 1 a 24, capítulo todo. Gênesis, capítulo 14, do verso 1 até o verso 24. Diz assim o texto: Sucedeu naquele tempo que Anrafel, rei de Sinear, Arioque, rei de Elazar, Quedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, fizeram guerra contra Bera, rei de Sodoma, contra Birsa, rei de Gomorra, contra Sinabe, rei de Admá, contra Semeber, rei de Zeboim, e contra o rei de Belá. Esta é Zoar. Todos estes se ajuntaram no vale de Sidim, que é o mar salgado. 12 anos serviram a Quedorlaomer, porém no 13º se rebelaram. Ao 14º ano veio Quedorlaomer e os reis que estavam com ele, e feriram aos Refaíns em Astarote Carnaim, e aos Uzins em An, e aos Emins em Safé Kiriataim, e aos Oreus no seu monte Seir, até El-Parã, que está junto ao deserto. De volta passaram em Mispat, que é Cádiz, e feriram toda a terra dos Amalequitas e dos amorreus que habitavam em Azazon Tamar. Então saíram os reis de Sodoma, de Gomorra, de Admá e de Zeboim e de Belá, esta é Zoar, e se ordenaram e levantaram batalha contra eles no vale de Sidim, contra Quedorlaomer, rei de Elão, contra Tidal, rei de Goim, contra Anrafel, rei de Sinear, contra Arioque, rei de Elazar, 4 reis contra 5. Ora, o vale de Sidim estava cheio de poços de betume. Os reis de Sodoma e de Gomorra fugiram. Alguns caíram neles e os restantes fugiram para um monte. Tomaram, pois, todos os bens de Sodoma e de Gomorra e todo o seu mantimento e se foram. Apossaram-se também de Ló, filho do irmão de Abrão, que morava em Sodoma, e dos seus bens, e partiram. Porém veio um que escapara e o contou a Abrão, o hebreu, que habitava junto dos carvalhais de Manre, o amorreu, irmão de Escol e de Aner, os quais eram aliados de Abrão. Ouvindo Abrão que seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens dos mais capazes, nascidos em sua casa, e os perseguiu até Dan. E repartidos contra eles de noite, ele e os seus homens, feriu-os e os perseguiu até Obá, que fica à esquerda de Damasco. Trouxe de novo todos os bens, e também a Ló, seu sobrinho, os bens dele, e ainda as mulheres e o povo. Após voltar Abraão de ferir a Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma no vale de Savé, que é o vale do rei. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou ele Abraão e disse: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abrão o dízimo. Então disse o rei de Sodoma a Abrão: Dá-me as posses, e os bens ficarão contigo. Mas Abrão lhe respondeu: Levanta a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o que possui os céus e a terra, e juro que nada tomarei de tudo o que te pertence, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que não digas: eu enriqueci a Abrão. Nada quero para mim, senão o que os rapazes comeram e a parte que toca aos homens de Aner, Escol e Manre, que foram comigo, estes que tomem o seu quinhão.
texto, ele é bem claro no seguinte aspecto. A gente tem aí algumas partes. A primeira parte mostra um contexto de guerra. Um contexto de guerra que ele é movido basicamente pela ganância do coração do homem. Porque você tem basicamente 4 reis, 4 reinados, 4 povoados que são oprimidos por 5. Na verdade, um oprime os outros, oprime no sentido de ser aquele que vai cobrar impostos daquele povo. E aí então, depois de 12 anos de cobrança excessiva, de extorsão, digamos assim, da riqueza desse povo, 4 reis se levantam. Este rei que está extorquindo, ele se junta com outros 4 que continuam junto com ele e vai lá e saqueia toda a riqueza, não só a riqueza, mas os povos daqueles 4 reinos. Dentre um dos reinos que foi saqueado e que perdeu a guerra, está os de Sodoma e de Gomorra. E aí é que a gente tem então um ponto interessante para pensar sobre essa guerra. Não é o foco da nossa lição, mas a consequência dessa guerra que chega a partir do verso 18. No verso 12 até o verso 17, nós vamos ver que a narrativa destaca um desses prisioneiros, que é Ló. Ló, sobrinho de Abrão, ele mora, portanto, na região de Sodoma, de Gomorra, e ele então é levado prisioneiro e todos os seus bens, toda a sua família é levado cativo como escravo. Abrão consegue descobrir isso a partir de um fugitivo, e ele se levanta com 318 homens, o que guerreiros da sua casa, então do seu povo, né? E ele vai contra esses 5. Veja, esses 5 reis ganharam de 4 reis. Abraão vai contra eles com 318 homens. E ele vence esses 5 reis. Ele não só vence, como ele consegue recuperar a vida de Ló, ele consegue recuperar os bens e reestabelecer para aqueles 4 reis tudo aquilo que havia sido roubado, saqueado. O verso 18 nos apresenta um outro rei que não tinha sido falado ainda. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Por que é interessante e importante a gente olhar para esse texto e para esse personagem Melquisedeque? Porque não há, e aí a gente vai para o Novo Testamento depois, não há referência de quem ele era, a não ser que ele era rei de Salém. Provavelmente Salém, que veio a ser depois Jerusalém. Mas este rei, ele não veio apenas saudar Abrão e trazer pão e vinho. Ele veio e abençoou. E esta bênção dada a Abrão era algo reservado somente a um sacerdote. Reis não abençoavam. Quem abençoava era a figura do representante da divindade, portanto o sacerdote. E veja que ele, mesmo sendo rei de Salém, ele também se coloca como sacerdote e abençoa Abraão. Ele repete, na verdade, a bênção que Deus havia prometido para Abraão. O que isso destaca? Destaca que Melquisedeque, ele vem como figura, e aí a gente vai para o Novo Testamento e Paulo fala em Hebreus
capítulo 7, exatamente sobre o personagem Melquisedeque, o colocando como alguém que anuncia o reinado de Cristo. Porque Cristo, ele não é só o rei das nossas vidas, mas ele também é o sumo sacerdote. E o ponto importante aqui para a nossa lição, né, está, ou culmina, no final do verso 20. E de tudo lhe deu Abrão o dízimo. Veja que o dízimo, a consagração de valores, ou a devolução de valores, só era feita também diante de um sacerdote. Então, mais um elemento que mostra a figura de Melquisedeque como rei e sacerdote. Vamos imaginar o seguinte: Abraão corre um grande risco com seus homens para recuperar seu sobrinho. Mas o que ele consegue além disso? Ele consegue toda a riqueza daqueles 4 reis. Ele consegue toda a população que havia sido levada cativa. Ele poderia muito bem se estabelecer como o novo rei. Afinal de contas, ele detinha, ele conquistou. Por direito, tudo lhe pertencia. Então ele poderia se estabelecer como rei. E se nós pensarmos, a promessa está no quê? Não é nele ser pai de uma grande nação? Ele poderia exatamente já começar essa grande nação com o que ele havia conquistado ali. Mas de forma diferente do que é o óbvio para muitos ali, e aí a surpresa a partir do verso 21, onde o rei de Sodoma fala para ele: pega então o despojo, aquilo que é a sua parte, e ele fala: não, a única coisa que eu quero é que Ló volte a ter o que ele tinha, o resto é seu, eu não quero nada disso. Aqueles que lutaram comigo devem receber a sua paga, pelo que gastaram com comida, bebida, e por terem trabalhado nesta empreitada. De resto, tudo volte a ser seu. Bom, diante dessa história, o que a gente pode extrair, né, e aí o tema da lição são os princípios para o dízimo, né? O que a gente pode extrair disso? Fica um pouco apertado para a gente falar mais uma vez sobre dinheiro, sobre dízimo, uma vez que a gente fez uma série grande aí de estudos abordando diversos aspectos da relação do homem com o dinheiro. Mas diante da proposta que nós temos com essa nova série de lições, de falar sobre as relações familiares a partir dos patriarcas e das matriarcas, e olhar o quanto que a vida deles se assemelha à nossa e, portanto, apresenta desafios, lutas, provações semelhantes e, portanto, ensinamentos. Um deles diz respeito ao dízimo. E, por mais que pareça redundante, exaustivo, cansativo falar sobre dízimo, parece que continua sendo importante a gente destacar alguns elementos sobre isso. Porque o que é o dízimo? Matematicamente falando. Primeiro vamos pensar no que numericamente significa o dízimo. Dízimo é fazer o quê? Eu pego uma renda, certo? Um valor, e eu faço o que com esse valor? Multiplico ele? Divido, não é isso? Divido em quantas partes? 10 partes. Então eu tenho 1/10, que é chamado dízimo. Esta parte eu consagro. E os outros 90% fica para o meu sustento. Basicamente, essencialmente, essa é a matemática do dízimo, certo?
Mas na sociedade moderna, e aí a gente vai para o tempo até de Jesus, sobre o que eu calculo os 10%? Parece uma resposta simples, mas não é tanto assim numa sociedade que não sabe nem às vezes o quanto que de fato é a sua renda. Então, antes de tratarmos sobre o dízimo, que parece uma matemática muito básica, dividir por 10 e reservar, portanto, a 10ª parte para a consagração, antes disso vem uma pergunta muito simples de ser feita, mas que muitas pessoas não conseguem responder. Qual é a sua renda? Quanto que você de fato recebe? Então vamos começar por aqueles que são mais fáceis, digamos assim, de saber fazer a conta. Pessoas que são assalariadas. Tem um holerite no final do mês. Aparentemente parece ser fácil calcular os 10%, não é? Porque eu já tenho ali o valor expresso. Concorda comigo? Em partes. Porque o que você recebe de fato? O que cai na sua conta é uma coisa. O que você recebe é outra. Não sei se você já ouviu o termo, provavelmente sim, mas existe o salário bruto e o salário líquido, certo? Líquido é por quê? Porque descontado algumas coisas, você recebe aquilo que é de fato seu. Mas o que você recebeu propriamente? Não foi o salário líquido, foi o salário bruto. O nome já está falando, o salário bruto, total. A partir dele, existem algumas obrigações que precisam ser descontadas. E isso nos remete a pague os tributos. Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Portanto, sobre o nosso salário bruto, existe aquilo que é dado a César, ao governo, ao Estado. Concordando ou não, nos cabe cumprir com o nosso papel de cidadão de não sonegar impostos. E aí eu pago então os tributos. Com o que sobra, a renda líquida, o salário líquido, é que eu vou dar conta dos meus afazeres. Sobre o que vai ser calculado, portanto, o seu dízimo? Sobre o salário bruto ou sobre o salário líquido? Bruto, concorda? Porque é ele que é o seu salário, né? Aí eu lembro de uma aula que eu estava numa determinada igreja visitando e foi separada as salas, né? Aí o tema da lição era dízimo. Estava visitando, não conhecia ninguém, fiquei ali na minha, mas ouvi o debate, né? E o debate sobre dízimo não envolvia esse aspecto, tão somente. Mas olha só a sagacidade de um dos que estavam ali. Então, se eu dou o meu dízimo sobre o bruto, certo? Certo. Aí dali não é descontado o meu INSS? É, o que vai ser para minha aposentadoria. Bom, se eu estou dando dízimo sobre o dinheiro que está indo para o INSS, quando eu me aposentar, eu já dei o dízimo sobre o INSS. Então eu não preciso mais dar dízimo sobre a minha aposentadoria. Na lata, falou ali no maior tranquilidade. Tem sentido, tem lógica o raciocínio dele? Num certo sentido tem, mas uma lógica mesquinha. Uma lógica de um coração que não entendeu de fato o que é o dízimo. Porque para ele dízimo se resume a uma matemática muito simples. Sobre o que eu recebo, eu vou dar dízimo. Então, se em algum momento eu já dei dízimo sobre algum valor, eu não posso ser bitributado. Eu não posso dar dízimo 2 vezes da mesma coisa. O problema dele não é com o princípio do dízimo. O problema dele é que ele
nem sequer entendeu o significado de dízimo na vida dele, além de uma questão matemática. Então, por consequência, a gente já respondeu que se eu sou aposentado, é lógico que eu devo fazer a consagração dos meus dízimos sobre a minha aposentadoria, porque esta é a minha renda, certo? Independente da forma como esses valores chegaram até aqui, porque aí eu vou ter um cálculo bem complexo se de fato eu quisesse dar o dízimo da folha da hortelã, né? Porque o quanto do que você recebe hoje de fato foi consequência da sua contribuição e o quanto foi rendimento de outras pessoas, né? Percebe que é só uma genialidade que não tem um coração voltado para o sentido do dízimo que vai nisso? Mas existe um outro problema de pessoas que não são assalariadas e nem aposentadas, que são aquelas pessoas que são profissionais liberais, né? Então ele recebe de acordo com uma demanda de trabalho. Bom, se ele é um profissional, pessoa física, digamos assim, que recebe um acumulado durante o mês e consagra 10ª parte disso, novamente, parece fácil, desde que ele não esteja fazendo a conta de eu tiro todo o meu pagamento de impostos e aí eu contribuo. Mas existe um outro elemento aí de profissionais liberais, que eu também já ouvi a história, e não sei até que ponto os irmãos já ouviram isso também, mas são pessoas que são profissionais liberais, mas que abrem uma empresa, e portanto eles negociam e recebem por meio da pessoa jurídica, né? Então seja um pequeno empresário, seja engenheiro, advogado, arquiteto, médico, né? São vários os profissionais liberais que acabam abrindo uma empresa, pessoa jurídica, fazem toda a movimentação financeira nesta pessoa jurídica. Por quê? Porque a tributação sobre empresa é diferente sobre a pessoa física. Então, no fim da linha, ele acaba pagando menos imposto. Entendo essa lógica. Contudo, o que esta pessoa faz? O que este indivíduo faz? Ele não faz isso só com relação à tributação. Ele faz o seguinte: vou comprar um carro. Quem que compra o carro? A pessoa jurídica. Quem que usufrui do carro? A pessoa física. Vou viajar. Quem que paga a conta da viagem? Pessoa jurídica. Quem que viajou de fato? Pessoa física. Vou consagrar o meu dízimo. Quem que consagra o dízimo? Não é a pessoa jurídica, é a pessoa física. E aí ele dá o dízimo somente daquilo que é o prolabore. E aí ele fala que o prolabore dele foi de um salário mínimo. Veja, a vida toda dele está sendo sustentada pela pessoa jurídica. Todos os seus recursos são pessoa jurídica, seu rendimento, seu gasto, mas na hora de consagrar ao Senhor, eu uso a mesma lógica de pagar menos imposto. Eu calculo a 10ª parte sobre o quê? Sobre tudo aquilo que tem movimentado, custeado a minha vida? Não. Sobre aquilo que eu declaro para o governo que eu recebo de fato como proprietário, o prolabore. Percebe que na cabeça do ser humano, se a gente for entrar em aspectos financeiros, sempre vai existir alguma coisa, algum motivo que faça com que eu desvirtue o princípio bíblico. E o fato de estarmos trabalhando com um aspecto de dinheiro não é porque importa de fato falar sobre dinheiro, mas é porque, não sei vocês, mas mexer no bolso das pessoas é pior do que você mexer com a mãe e com o pai, com o esposo, com os filhos, com qualquer outra coisa. Haja visto, os irmãos têm mais experiência de vida do que eu, e provavelmente já viram várias histórias de alguém que morre, e aí tem uma herança.
a família sai tranquila da repartição de herança? Me falem quantos casos, enche a mão de 10. Quantas você consegue falar que houve um processo de repartição de herança que foi tudo suave, tranquilo, ninguém saiu magoado com ninguém, ninguém acusou o outro de bandido, ninguém acusou o outro de ladrão, ninguém acusou o outro de tentar enganar? Talvez nem a 10ª parte da sua mão, das 2 mãos. Veja como que o nosso coração, dentre tantos ídolos, ele se rende de forma muito fácil e torna a riqueza, o dinheiro, o poder financeiro uma divindade. Quando nós olhamos para a fala de Cristo, que não podemos servir a 2 senhores, ou servir a Mamon ou ao Deus Altíssimo, Mamon necessariamente não era uma divindade personificada que tinha uma estátua sendo adorada. Mamon, ele representava dinheiro. Mas por que eu coloco dinheiro como uma divindade? Porque o é. De fato, Mamon, dinheiro, se torna uma divindade porque as pessoas se devotam a. Perguntas básicas. Você trabalha porque você precisa tão somente ter subsistência? Ou você já chegou ao ponto de que o seu trabalho não deve ser só para isso, mas deve ser para algo além da sua subsistência, para que você possa ser rico? Não que haja algum problema em ser rico, mas se o seu coração se dispõe a ser rico e você tem como objetivo de vida o ser rico, veja que o alvo seu e o que você vai fazer para atingir o seu alvo mudou agora. O seu coração não está mais servindo ao Deus Altíssimo, mas a um objetivo, que é a riqueza. Não podeis servir a 2 senhores, ou servir a Deus, ou as riquezas. Vamos para um outro texto, de 2 Coríntios, capítulo 8. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, versos 1 a 15. 2 Coríntios, capítulo 8, versos 1 a 15. Diz assim o texto: Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. O que nos levou a recomendar a Tito que, como começou, assim também complete esta graça entre vós. Como, porém, em tudo manifestais superabundância, tanto na fé e na palavra como no saber, e em todo cuidado e em nosso amor para convosco, assim também abundeis nesta graça. Não vos falo na forma de mandamento, mas para provar, pela diligência de outros, a sinceridade do vosso amor. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. E nisto dou minha opinião. Pois a vós outros que desde o ano passado principiastes não só a prática, mas também o querer, convém isto: completai agora a obra começada, para que, assim como revelastes prontidão no querer, assim a leveis a termo,
segundo as vossas posses. Porque se há boa vontade, será aceita conforme o que o homem tem e não segundo o que ele não tem. Porque não é para que os outros tenham alívio e vós sobrecarga, mas para que haja igualdade, suprindo a vossa abundância no presente, a falta daqueles, de modo que a abundância daqueles que venha suprir a vossa falta, e assim haja igualdade. Como está escrito: o que muito colheu, não teve demais, e o que pouco, não teve falta. Paulo está falando aos coríntios sobre um momento específico. Aquela igreja, mesmo não tendo a obrigação, se comprometeu a contribuir, a custear, a ajudar a obra missionária, mas ajudar aqueles que não tinham condições de fato, ou que eram mais pobres do que eles, porque ele também fala que ele reconhece que eles não são tão ricos assim. E Paulo, de forma muito elegante com as suas palavras, ele fala: olha, só estou escrevendo para lembrar vocês que eu não os obriguei a fazer isso, vocês fizeram de boa vontade um voto, um compromisso, então eu estou mandando Tito aí para lembrar vocês que vocês têm um compromisso que vocês assumiram, e para lembrar vocês que, aí vem o final do texto, que aqueles que têm, não têm para si somente, porque se há boa vontade, verso 12, será aceita conforme o que o homem tem e não segundo o que ele não tem. Então, primeiramente, o que você tem? Não estou falando que você deve se comprometer com aquilo que você não tem, mas, continua, porque não é para que os outros tenham alívio e vós sobrecarga, mas para que haja igualdade. E aí o termo seria melhor traduzido para equidade, equilíbrio, onde no reino de Deus não haverá pessoas que tenham tanto a ponto de outros que não tenham nada. Os que têm muito devem olhar para os que não têm nada e reequilibrar isto. Deus deu riqueza para alguns, para que eles possam, com a sua riqueza, ajudar os que não foram abençoados com a riqueza. Por isso que ele conclui o verso 15, né? O que muito colheu, não teve demais. Você não teve demais a ponto de a gente olhar para outro texto, né? Parábola de Jesus, que ele fala daquele homem que teve uma grande colheita, e ele falou: agora o que eu vou fazer? Eu vou ampliar os meus celeiros, e eu vou guardar tudo isso, e eu não preciso trabalhar mais para o resto da minha vida, porque agora eu vou só curtir. Louco, esta noite pedirão a tua alma. De que será feito tudo isso? Quando o objetivo se torna riqueza, você pode ser surpreendido com algo que ela não vai dar conta, que é a própria morte. E o que você vai fazer com tudo isso? Além de dar dor de cabeça e problema e litígio na família, com a herança, né? O seu coração se devotou para aquilo que você nem sequer tem controle. Porque se de fato você colheu muito, foi porque você foi um bom plantador? Não, foi porque Deus te deu o sol e a chuva no tempo certo. Não deu a outros, mas para você Ele deu, a ponto de a sua plantação não ser atacada por pragas como outras podem ter. A sua plantação foi perfeita, mas quem que controlou todas as forças da natureza para que isso acontecesse? Foi você? Não foi você. E tirando o contexto de plantação, porque aí a gente está num contexto agrícola que não é o nosso, né? Mas o nosso contexto é urbano. Quem de fato nos deu a nossa renda? Foi o nosso patrão? O nosso empregador? Ou foi Deus que abençoou o local que nós trabalhamos,
a ponto dele conseguir obter venda, consumo, seja o que for, para que houvesse capital, dinheiro, que pudesse dar conta da folha de pagamento. Por acaso não foi Deus que te deu saúde a ponto de você não precisar se afastar do seu trabalho? Por acaso não foi Deus que te deu condições para ter esse trabalho e te colocou nesse trabalho? E permitiu que você obtivesse essa renda? Então, até que ponto você de fato é dono daquilo que você tem? Se você muda a perspectiva sobre a sua posse, sobre a sua renda, sobre a riqueza que Deus permite que você tenha, você começa a olhar para o dízimo de modo diferente, a ponto de você não somente pensar que 10% é do Senhor e os outros 90% são meus, mas que 10% eu devo consagrar ao Senhor, porque existe um propósito específico e objetivo para esse valor. Os outros 90% continuam sendo consagrados ao Senhor, mas agora sobre a minha administração, sobre a minha responsabilidade de fazer bom uso desse valor, desses recursos. Fazer bom uso, veja que o qualitativo bom tem que ter um parâmetro. Sobre o que eu acho que é bom ou ruim, sobre o que o meu coração deseja, não. Eu tenho que voltar para a palavra e ver o que ela coloca como algo benéfico, como algo bom aos olhos de Deus. Não estou falando que nós devemos abrir mão dos 90% para dar conta de toda a mazela e miséria da humanidade, porque se juntarmos todos os 90% que estão aqui, a gente não consegue resolver talvez o problema de um quarteirão aqui atrás da igreja. Mas o fato é que você deve ter um olhar que não seja o de se devotar à riqueza. E é muito fácil a gente fazer isso, a ponto de Jesus também falar o seguinte: onde estiver o teu coração? Não, ele começa falando do quê? Onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu. Veja que o coração ele se volta para o tesouro. Não é o tesouro que agrada o coração, é o coração que se volta para o tesouro. Tesouro como bem maior, riqueza. Portanto, nós podemos facilmente nos corromper com a riqueza de fato e o nosso coração se dedicar a ela e não mais a Deus. E aí, o que vai ser o dízimo diante disso tudo? Ou o que vai ser a nossa mordomia diante disso tudo? Vamos voltar para o Velho Testamento? Em Números 18. Números, capítulo 18, versos 21 a 32. Números, capítulo 18, verso 21 até o verso 32. Aos filhos de Levi dei todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que prestam, serviço da tenda da congregação. E nunca mais os filhos de Israel se chegarão à tenda da congregação, para que não levem sobre si o pecado e morram. Mas os levitas farão o serviço da tenda da congregação e responderão por suas faltas. Estatuto perpétuo é este para todas as vossas gerações. E não terão eles nenhuma herança no meio dos filhos de Israel. Porque os dízimos dos filhos de Israel, que apresentam ao Senhor em oferta, dei-os por herança aos levitas. Porquanto eu lhes disse: no meio dos filhos de Israel nenhuma herança tereis.
Disse o Senhor a Moisés: também falarás aos levitas e lhes dirás: quando receberdes os dízimos da parte dos filhos de Israel, que vos dei por vossa herança, deles apresentareis uma oferta ao Senhor, o dízimo dos dízimos. Atribuir-se-vos-á a vossa oferta como se fosse cereal da eira e plenitude do lagar. Assim, também apresentareis ao Senhor uma oferta de todos os vossos dízimos que receberdes dos filhos de Israel, e deles dareis a oferta do Senhor a Arão, o sacerdote. De todas as vossas dádivas apresentareis toda a oferta do Senhor, do melhor delas, a parte que lhe é sagrada. Portanto, lhes dirás: quando oferecerdes o melhor que há nos dízimos, o restante destes, como se fosse produto da eira e produto do lagar, se contará aos levitas. Comê-los-eis em todo lugar, vós e a vossa casa, porque a vossa recompensa pelo vosso serviço na tenda da consagração, da congregação. Pelo que não levareis sobre vós o pecado, quando deles oferecerdes o melhor, e não profanareis as coisas sagradas dos filhos de Israel, para que não morrais. Veja que Deus está falando a Moisés e instituindo no processo então de legislação para esse povo, esta nação, que agora não estaria mais sendo subjugada ou servindo a qualquer outros deuses, qualquer outro reino, mas agora eles seriam livres. Então, como sociedade, eles teriam que ter as suas regras de convivência, não só entre eles, mas com Deus. Deus estabelece algumas regras ao longo de todo o texto de Números, mas especificamente o texto que nós lemos vai falar sobre os dízimos. E aí a gente tem novamente a reafirmação para o povo de que o povo deveria consagrar os dízimos, mas não só o povo, os sacerdotes, os levitas também deveriam consagrar. No contexto nosso, significa: os membros da igreja consagram o dízimo. Aqueles que são sustentados por esse dízimo, portanto, os ministros, também consagram o dízimo. Veja que ele fala e Deus deixa claro para Moisés: qual é o motivo de vocês consagrarem os dízimos? Isto será por sustento dos levitas. Eles não têm renda, ou melhor, não têm posse. Vamos relembrar a história. Chegam na terra, tomam posse da terra, as 12 tribos serão divididas, não é? Uma porção de terra para cada um, mas uma delas fica sem terra. Uma delas fica sem terra para plantar, colher e, portanto, negociar produtos e obter renda. Tribo de Levi. E por que eles ficam sem? Porque a eles Deus incumbiu de cuidar das coisas de Deus, do processo de relação do povo com Deus. Eles, portanto, seriam aqueles que cuidariam do que hoje a gente chama de igreja, zelariam pela igreja, cuidariam de todos os trâmites, de todo o processo. E aí, quando você olha para a tenda da congregação, o povo muda de lugar, tem que fazer manutenção na tenda. Tudo que se trata do serviço religioso caberia a eles. E, portanto, qual seria a paga deles? De onde eles tirariam sustento? Eles teriam posses? Não, era proibido a eles ter posses. O que eles tinham que fazer? Depender do sustento do Senhor, que se manifestaria pelo dízimo consagrado. Se tem muito dízimo, tem muito sustento. Se tem pouco dízimo, tem pouco sustento. E você vai depender da graça de Deus, não das posses. E sobre esses valores que vocês receberam, e aí vem um ponto interessante que ele fala: o melhor do dízimo.
alguns hoje tentam parafrasear, mas não tem como você falar qual que é a melhor parte do seu dinheiro. Dinheiro é dinheiro, certo? O valor é valor, ponto. Mas quando nós falamos do contexto à época, que não havia papel moeda, e o que era o bem da pessoa era o produto em si. Então, se eu tenho vários sacos de soja, qual o saco de soja que vai ser consagrado? Aquele que está carunchando já? Não. É o melhor. Percebe que é nesse contexto daquilo que é material, que pode perecer, e portanto existe o de melhor qualidade e o de menor qualidade, que aqui se aplica o que é de melhor qualidade você consagra. Isso não era só para o povo, mas era também para o sacerdote. O melhor que você receber, junta tudo, separa o melhor. Este você vai dar dízimo do dízimo. Portanto, não existe distinção entre membro e ministro. Todos devem consagrar seus dízimos ao Senhor, certo? Pode ser que alguns achem que não, né? Mas todos devem consagrar seus dízimos ao Senhor. Aliás, para não falar dos outros, já ouvi, não nessa igreja, mas que eu já ouvi, né, ministro presbiteriano, para não falar do vizinho, né, falando que ele não dava dízimo na igreja porque ele dizimava no presbitério, mas o presbitério não recolhe dízimo, né? Então fica um negócio dúbio, né? De fato você tem que consagrar o dízimo no gasofilácio, na igreja, ponto, certo? Dá bem que não é a prática mais comum, né? Agora, veja, existe uma distorção nisso. Vamos para Gênesis 28. Porque se eu entendo que eu devo consagrar ao Senhor meus dízimos, minhas ofertas, que isso deve ser o melhor, né? Então, a disposição do coração é tal para que eu possa consagrar ao Senhor. Existem deturpações do coração que ainda estão presentes e que não são novas. Gênesis capítulo 28, do verso 10 até o verso 22, vai contar uma história interessante. Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou: eis posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dela estava o Senhor, e lhe disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora está deitado, eu te darei, a ti e à tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-te-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Despertado Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. E temendo disse: quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Tendo-se levantado Jacó, cedo, de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou azeite. E ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Fez também Jacó um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista,
de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. A história é conhecida. Jacó tem que fugir porque ele roubou, né, a bênção do seu pai, que pertencia a Esaú. Ele sai fugido e agora vai ter que dar conta da vida dele. Dormindo no caminho, Deus externa que sobre ele será cumprida a promessa feita a Abraão. Deus manifesta isso a ele, em sonho. Certo? Quem falou foi o anjo em nome de Deus. Ponto. Ouvi alguma exclamação, ou melhor, uma interrogação ali? Não. Existia alguma condição ali? Não também. Deus estava sendo tão somente afirmativo, direto, objetivo. Será dado a você. Você será a bênção. Por você farei uma nação. O que Jacó responde? Qual que é o voto de Jacó? Verso 20. Fez também Jacó um voto dizendo, como é que começa? Se. Se é, no português, um termo que condiciona, não é isso? É uma partícula condicionante, ou seja, se as coisas acontecerem dessa forma, então, como consequência, terá isso. Se o Senhor fizer tudo isso, então, como resposta, eu faço isso. Basicamente, o que Jacó responde a Deus, de forma afirmativa, o que Deus fez, ele coloca como dúvida. Não sei se eu vou ser uma bênção. Não sei se eu vou ser pai de uma grande nação. Mas, se de fato é verdade o que o Senhor está falando, então eu me comprometo. Se é verdade que o Senhor vai me abençoar, vai me sustentar, que o Senhor vai conduzir a minha ida e vai me trazer com vida para cá, e que eu vou ter pós, se de fato tudo isso que o Senhor está falando é verdade, vai acontecer, o Senhor disse, mas eu duvido. Se de fato isso acontecer, aí eu faço o quê? Aí eu sirvo o Senhor. Aí eu dou o dízimo. Olha que coisa que aparece no coração de muitas pessoas hoje. Por que elas estão na igreja? Porque se o Senhor me abençoar, eu vou servi-lo, a ponto de até mesmo consagrar o dízimo para Ele. Mas eu só posso fazer isso se Ele me abençoar. Percebe a barganha? Existem pessoas que até hoje barganham com Deus, como se o dízimo fosse uma forma de você responder a Deus sobre aquilo que Ele te deu. O Senhor me abençoou, então agora eu posso consagrar. O Senhor não me abençoou, então eu não posso consagrar. Existem não só corações dispostos a isso, mas existem igrejas, e eu já falei disso aqui, existem igrejas que foram fundadas, criadas, para fazer o quê? Para levar a mensagem de que você deve sempre barganhar com Deus, a ponto de quanto mais você trouxer, mais Deus vai te dar. Então, se a Bíblia fala de um dízimo, você vai dar um dízimo para Deus Pai, um dízimo para o Deus Filho e um dízimo para Deus Espírito Santo. E aí você dá o trízimo, né? Um dízimo para cada pessoa da Trindade. Se isso não é suficiente, você dedica um salário do ano para, e aí você faz o voto.
E aí os votos vão mudando de acordo com a campanha, né, o marketing do ano. Né? Escolho um tema, escolho um versículo, e aí eu vou lá, jogo isso, faço o marketing, e agora tenho o voto de Davi, o voto de Abraão, o voto de Isaac, só que aí esses já são mais manjados. Então você vai pegando sempre um personagem que ninguém conhece, né, onde Deus abençoou, e você vai lá, um nome diferente, agora é o voto desse cara. E aí qual que é o voto? Bom, se antes era metade do salário, agora é um salário inteiro. Né? Agora você dá salário sim, salário não. Por quê? Porque não importa o que você está abrindo mão, o importa é que sempre Deus vai te dar o dobro. Né? É um investimento melhor do que qualquer um, né? Do que a bolsa de valores, do que Bitcoin, criptomoeda, qualquer coisa. Né? Traga dinheiro para a igreja, porque você vai ter isso multiplicado por 10, por 100, por 1000. As igrejas foram fundadas e criadas para isso, para atender o coração daqueles que se relacionam com Deus como Jacó quis se relacionar. Se o Senhor me abençoar, se o Senhor me der riqueza, se o Senhor me der bem, se o Senhor permitir que eu tenha isso, aquilo, que eu vá e que eu volte, então eu estarei sempre feliz na igreja, dando sorriso, e vou trazer dízimo. Barganha. É desta forma que nós temos que nos relacionar com Deus? É desta forma que Deus se relaciona conosco? Mas veja que esta prática de pecado não é nova. Esse coração disposto a barganhar com Deus já está lá na narrativa de Jacó, que provavelmente não começou com ele, mas já existia antes dele também. Tá? Quero ler mais um texto com os irmãos. 1 Coríntios, capítulo 9. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9. Vamos ler mais um, se der mais dois textos. 1 Coríntios, capítulo 9, do verso 1 ao verso 14. 1 Coríntios 9, de 1 a 14, diz assim: Não sou eu porventura livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus nosso Senhor? Acaso não sois fruto do meu trabalho no Senhor? Se não sou apóstolo para outrem, certamente eu sou para vós outros, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. A minha defesa perante os que me interpelam é esta: não temos nós o direito de comer e beber? E também o de fazer-nos acompanhar de uma mulher irmã, como fazem os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas? Ou somente eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Porventura, falo isto como homem, ou não o diz também a lei? Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca do boi quando pisa o trigo. Acaso é com bois que Deus se preocupa? Ou é seguramente por nós que ele o diz? Certo que é por nós que está escrito: pois o que lavra cumpre fazê-lo com esperança. O que pisa o trigo, faça-o na esperança de receber a parte que lhe é devida. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais? Se outros participam desse direito sobre vós, não temos nós em maior medida? Entretanto, não usamos desse direito. Antes, suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao evangelho de Cristo. Não sabeis vós os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? E quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento? Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o evangelho, que vivam do evangelho. Paulo está fazendo uma defesa não do seu apostolado, mas olha, sou apóstolo, não sou? Como os outros. Os outros, eles trabalham por conta? Tem outra atividade que os sustente? Não.
Eu e Barnabé temos. Deles, ninguém reclama de pedir dinheiro para sustentá-los. E por que vocês estão reclamando que eu e Barnabé pedimos? Aliás, eu vou lembrar vocês, nem isso eu pedi. Veja que Paulo, tão bravo que está com a igreja de Corinto, a igreja de Corinto, 1 Coríntios, é uma igreja complicada, né? E veja que o problema de dinheiro ali estava presente, até o ponto deles distorcerem o que era o dízimo e não entenderem o propósito, e nem sequer querer consagrar dízimo, como é de costume hoje. Muitas pessoas falarem o quê? Dízimo é coisa do Velho Testamento. O Novo Testamento, Jesus não falou nada de que a gente tem que continuar dando dízimo. Portanto, se é Novo Testamento, é nova regra, não tem dízimo, eu não tenho que consagrar dízimo. Eu dou aquilo que eu achar que eu devo dar quando eu quiser dar. Tem base para isso? Não. Se Paulo está resgatando um princípio que nós acabamos de ler em Números, de sustento do ministro por meio dos dízimos, é lógico que estamos falando que o dízimo continua sendo obrigação do povo para sustento da obra. Não só da obra, mas daqueles que estão fazendo a obra. Simples assim. Mas existem pessoas, de novo, motivadas pelo seu tesouro, riqueza, e não Deus, que movem o seu coração a ponto de distorcer a palavra e retirar princípios bíblicos para satisfazer o seu coração, ou melhor, o seu tesouro. Então, dízimo no Novo Testamento? Não tem obrigação com isso não. Está errado, está em pecado. Você não entendeu que o princípio continua o mesmo. De uma forma ou de outra, nós só estamos tratando de um coração ingrato, de um coração que não reconhece que é o Senhor que o sustenta. Só nós estamos tratando de problemas de pessoas que não entenderam que agora o seu coração pertence a Deus. E se o coração pertence a Deus, o seu tesouro pertence a Deus. Sua vida pertence a Deus. E não existe vida espiritual e vida material, é vida. Um está relacionado com o outro, um é consequência do outro, na forma como você enxerga e vê a consagração do seu ser ao Senhor. Portanto, nós precisamos resgatar princípios bíblicos sobre os dízimos, não porque a gente não saiba que tem que dar dízimo. A grande maioria de nós sabe, mas muitas das vezes estamos fazendo isso de forma errada. Fazendo isso de forma errada porque calculamos errado, e isso é o menor dos problemas, porque nós consagramos por motivações erradas, por barganha e não por reconhecimento, porque nós omitimos achando que o princípio não vale mais, e eu estou fazendo com que a palavra de Deus se adapte às minhas percepções e não o contrário. O que falta nisso tudo é o coração sincero diante do Senhor. É um coração convertido. E aí não sou eu que inventei isso, né? Mas já ouvi os irmãos provavelmente também, mas que a parte mais difícil de converter do crente é onde? Vocês já ouviram isso? É o coração? Não. É o? Vocês já ouviram. A parte mais difícil de converter do crente é o bolso. Por que chegou ao ponto de um ditado popular ser feito para isso? Consequência das pessoas que acham, durante toda a história da igreja e do povo de Deus, que elas podem se consagrar ao Senhor, que elas podem dedicar a vida ao Senhor, podem ser pessoas extremamente boas, mas que ninguém mexa
com o seu bolso, desde que ninguém fale sobre a forma como ela lida com o dinheiro que é dela. Né? Temos que mudar essa chavinha, porque nada é nosso, nada. Se Deus deu, e aí a gente vai para Jó, né? Que com muita dor e sofrimento falou: Deus deu, Deus tirou. Glórias sejam dadas a Deus. É muito fácil nós servirmos ao Senhor, nós glorificarmos ao Senhor, nós agradecermos ao Senhor e ouvirmos a palavra de Deus quando está tudo bem, materialmente falando. Quando nós temos crises financeiras, materiais, e nenhum de nós está isento disso, é incrível como nós mudamos a nossa relação com Deus, com a igreja, com as pessoas. Nós abrimos mão disso e deixamos de pensar que Deus de fato existe, que cuida de nós, porque existe um momento de turbulência e é um momento. Não olhamos para tudo que passou e para tudo que virá ainda. Aliás, sequer lembramos que quando, encerro com isso, quando chegarmos no céu, na glória de Deus, o que será por piso? Onde nossos pés vão pisar? Ou com que material? Será de terra? A Nova Jerusalém terá ruas de... Isso só é para mostrar que aquilo que nós tanto desejamos vai valer para quê? Para você pisar, porque fora isso não tem valor algum. Mas aqui a gente quer devotar uma vida a isso. Precisamos mudar uma chavinha no nosso coração, ou melhor, mudar o nosso tesouro, porque aí o nosso coração vai segui-lo. Vamos orar para encerrar? Pai bendito, reconhecemos que somos miseráveis, Senhor Deus, diante de Ti. Somos mesquinhos, porque nós muitas vezes nos rendemos ao poder e ao apelo do dinheiro, das riquezas, e nos esquecemos do que é mais importante, ó Pai, que são os Teus princípios, os Teus valores, o reino de Deus. Que existe propósito, Senhor Deus, aquilo que o Senhor nos dá e o que o Senhor não nos dá. Que possamos, Senhor Deus, sempre buscar compreensão no Senhor, que possamos sempre nos guiar e nos orientar pela Sua palavra, e que o nosso coração seja grato a Ti, ó Senhor Deus, por tudo aquilo que o Senhor nos dá. Seja pouco ou muito aos nossos olhos, mas é o Senhor quem nos dá, e que possamos, ó Senhor Deus, se temos muito, entender o que devemos fazer com este recurso, suprindo aos que têm pouco. E aos que têm pouco, ó Senhor Deus, que eles possam ser supridos pelos que têm muito. Que possamos, ó Senhor Deus, como corpo de Cristo, demonstrar o amor, a misericórdia, a benevolência de Cristo Jesus em nossas vidas e no convívio da Tua igreja. Em nome de Jesus Cristo que nós oramos, suplicamos a Tua misericórdia e Te agradecemos, porque até aqui o Senhor nos guardou, nos protegeu, nos sustentou e nos amparou. Em nome de Cristo que nós oramos. Amém, Senhor. Está encerrada a escola dominical.